Mental Invest com você aqui nesse vídeo. Hoje vamos falar então do mini índice, tá ok? Estamos aqui batendo 130 mil pontos, uma alta considerável do índice do Ibovespa da B3. B3, Bolsa de Valores, é muito mais conhecida como Bolsa de Valores, mas leva o nome hoje B3, tá ok? Esse gráfico representa então o mini índice, o índice da bolsa, tá ok? Para você que é iniciante, esse gráfico aqui ele é gratuito, tá ok? Você não tem gasto nenhum com ele. É simplesmente entrar aqui no investing.com, como está escrito aqui. Você vai entrar, ou você pode optar por fazer um cadastro, tá ok? É gratuito e você assim vai ter um login. Perceba que aqui não estamos logados e mesmo assim estamos aqui vendo o gráfico do Ibovespa, do índice da bolsa, tá ok? Bolsa de valores. O gráfico ele é representado por candles. Para você que é iniciante, de repente pode gerar alguma confusão essas barras, né? Também chamada como barra de força. Essas barras são os candles e os candles eles representam o movimento que o mercado tende a ir nesse momento, tá ok? Para ficar mais fácil, dentro de cada barra dessa aqui existe uma força. Quando você enxerga uma barra, um candle verde, a força compradora das pessoas que querem comprar, ela está mais forte do que aqueles que querem vender. Quando a barra está em vermelho, como aqui, onde eu passo o mouse, então quer dizer o quê? Que a grande força aqui nesse quadrado, tá? Nesse retângulo aqui você percebe que os candles, essas barras, elas estão vermelhas. Isso corresponde ao quê? Ela quer dizer que a grande força, ela quer então que caia. Ou seja, os vendedores estão colocando mais força aqui nesse momento. Mas você percebe, e é uma percepção simples para você que é iniciante, veja bem, quando você olha para aqui, você percebe que aqui é um fundo, correto? E o que aconteceu aqui foi subindo e subindo e subindo cada vez mais. Isso aqui é o que? É uma tendência de alta. Muitas vezes você é iniciante e alguém chega e fala para você: o índice hoje ele esteve em uma tendência de alta. Por quê? Porque a tendência macro, a maior tendência, ela é de alta, ou seja, subindo. Os compradores eles colocam mais força do que os vendedores por um grande período. Aqui, se você perceber onde o meu mouse passa agora, está escrito ali 1D. Significa que estamos no gráfico diário. Cada candle aqui representa um dia, tá ok? Se nós quisermos então enxergar esses candles, esse gráfico em outro tempo, vamos colocar aqui, clicando em uma hora. Deixa eu arrumar aqui. Clicando em uma hora, você percebe que o gráfico agora ficou ali em branco, ele mudou. Cada candle agora representa uma hora do dia, tá ok? Se colocarmos aqui em 5 minutos, o gráfico agora vai estar em 5 minutos. Cada candle, cada barra que está aqui à sua frente representa que ele se formou a cada 5 minutos, tá ok? É muito simples e aqui no canal eu vou passar para você sempre a forma mais tranquila e mais visível para que você não entre em confusões, tá ok? É claro que não é fácil, como dizem, ganhar dinheiro no mini índice ou mini dólar, porque são os dois mercados mais falados hoje em dia, né?
nas mídias e nos bate-papos, tá ok? Mas também, depois que você passa a conhecer esse mercado, você passa a entender que não é assim tão difícil como algumas pessoas falam. Você percebe agora que eu estou aqui traçando uma linha, é uma linha reta, tá ok? Essa linha aqui, talvez você que é iniciante, em algum momento já ouviu alguém dizer assim: o preço ele está chegando perto de uma resistência. Então, aqui em cima é uma resistência, tá ok? Aqui é uma resistência. E se pegarmos essa linha e trouxermos ela para aqui, tá? Perceba que a linha ela sempre passa onde existe um topo. Aqui, se você percebe, ela, os candles aqui atrás, tá? Os candles eles subiram, certo? Aqui nesse ponto eles não continuaram subindo, eles desceram, trabalharam em cima da linha que acabamos de traçar aqui e depois ele volta a subir. Chega aqui nesse topo, ele começa a cair novamente e ele rompe, ele atravessa essa linha traçada. Ele vem até esse ponto, começa a subir e exatamente aqui na linha onde traçamos, ele para novamente. O preço ele caiu até aqui, certo? Fez todo esse movimento. Quando ele chega aqui novamente, ele tem todo um trabalho e não passa por essa linha chamada de resistência. Muito simples. Quando e sempre que você traça uma linha, vamos chamar ela assim, tá ok? Para ficar bem fácil de entendimento, você pode chamar essa linha de resistência, tá ok? A resistência você pode entender como se fosse o teto da sua casa. Imagina que no teto você começa a pular e comece a bater com algum objeto com a sua mão e você tenta ali atravessar e não consegue. Então ali é uma resistência. Claro que em algum momento ela vai atravessar, mas isso depois a gente passa com uma ênfase maior, tá ok? Aqui é só para você ter um entendimento do que as pessoas tanto falam por aí e de repente você se vê como um peixinho fora d'água, tá ok? E se colocarmos uma outra linha aqui na parte de baixo, veja que eu estou priorizando passar essa linha em alguns fundos. Um fundo, aqui foi um fundo, foi rompido. Eles descem os candles, eles sobem. Perceba que aqui nesse ponto, por alguma razão, ele não ultrapassou. Ele desce novamente. Lembre-se que no vermelho, os vendedores estão com toda uma força. Os vendedores colocaram força para venda até aqui nesse ponto. E aqui subiu. Aqui ela atravessa essa linha com uma certa dificuldade e vai até a nossa próxima. O preço desceu, ó, até aqui. Ele não rompe, ele não atravessa essa linha, tá? Ele sobe, volta novamente, tenta romper e não consegue. Os compradores colocam uma força exagerada aqui nesse ponto, não atravessa daqui e volta. O que eu estou passando para você é uma análise técnica, gráfica, tá ok? Novamente, os compradores colocam força, volta, chega até esse ponto e aqui ela rompe. E novamente aqui tem todo um trabalho, tá? Para subir. Aqui não subiu, aqui caiu novamente. Agora aqui nesse ponto, os compradores com uma força exagerada atravessa esse nível de preço. Então, aqui embaixo nós damos o nome de, vou colocar para você aqui, para ficar bem visível, suporte. Aqui embaixo é como se fosse o piso da sua casa, tá? Imagina que você fique pulando aí no seu piso e você tente atravessar para baixo, né? Só a imaginação, e você não consegue. É uma coisa meio que óbvia, né? Mas em algum momento, se você pega algum aparelho ou algo que perfure com muita força, então ele vai romper o seu chão, um exemplo, tá? E vem até aqui.
É basicamente assim que funciona um suporte e uma resistência. O preço ele tende a trabalhar dentro desse formato, desse retângulo, tá ok? E como traçar? Como foi aqui agora, dessa maneira bem simples. É claro que para você operar nesse mercado exige mais conhecimento, muito mais técnica, mas eu estou passando para você o que é uma resistência e um suporte para que você tenha uma ideia do que é isso que tanto falam por aí, tá? Do mercado financeiro. Agora, você percebe que por alguma razão aqui o preço começa a chegar perto desses dois pontos aqui. Olha só, se a gente traça, a gente percebe que os compradores eles estão com uma grande força, mas quando chegam perto dessa região, eles já estão tendo uma certa dificuldade. Se eles passam desse ponto, desse nível, provavelmente eles vão então chegar aqui, nesse próximo nível de preço. E se passarem desse nível de preço, vai chegar então até esse nível de preço. É assim que uma análise gráfica funciona. Você identifica pontos, regiões, onde o preço ele tem mais dificuldade em passar. E agora você com certeza viu aqui essa haste que a gente chama de sombra, tá? Perceba que aqui tem uma sombra. Não tem um candle inteiro. Esse candle ele não está por inteiro como outros. E existe essa sombra aqui, tá? E o preço está trabalhando praticamente e exatamente em cima dessa sombra. Ele está com dificuldade em passar por aqui. E se a gente fizer aqui, passando desse ponto para cá, você vai perceber, olha só, você percebe que foi traçado simplesmente desse ponto aqui, dessa sombra desse candle, tá ok? Você percebe que aqui ele teve dificuldade em descer, em romper esse candle aqui. Ele teve dificuldade em descer. Ele vem com força, não rompe e volta a subir. Na outra descida ele vem e rompe esse ponto, porque é um ponto forte. Olhando aqui, você percebe também que nessa região, tá? Nessa região aqui, foi o passado, ele teve também certa dificuldade. Ele vem daqui, ele rompe depois de uma certa dificuldade dos candles, certo? Ele volta, ele não consegue então aqui descer, como está esse candle vermelho, que seria a força vendedora, ele volta a subir. Depois aqui ele rompe. É uma região forte, lá do passado, e representa aqui. Olha só que incrível essa visão que a uma leitura gráfica ela passa para gente, tá? Vou voltar daqui para cá e você percebe aqui nesse ponto teve dificuldade, aqui teve dificuldade também, também teve dificuldade. Então são pontos gráficos, aqui teve dificuldade também, como já vimos, aqui também teve dificuldade, aqui também, e agora exatamente ali tem essa dificuldade. Esse gráfico aqui ele tem um delay, ele não está em tempo real como em uma plataforma. Depois, no próximo vídeo, eu vou estar passando para você esses pontos, tá ok? Também num gráfico dentro de uma plataforma profissional, uma plataforma onde você vai estar comprando e vendendo. Mas aqui nesse caso é gratuito, tá? É de graça, então você pode entrar pelo Google, fazer suas análises, treinar quanto você quiser, tá ok? Porque é assim que você vai se tornar então um investidor do mercado financeiro, certo? Extremamente lucrativo, sim, depois de muito conhecimento. Não adianta simplesmente ir com achismos e achar que você vai colocar lá dinheiro e simplesmente você já vai sair
lucrando. Tem que primeiro treinar e depois sim você vai chegar aí a um certo nível de lucratividade diária no day trade, ou de repente você pode preferir, tá, as ações. As ações depois eu também vou passar para você como é basicamente aí uma leitura gráfica, tá ok? Para que você possa então fazer os seus investimentos nas ações. Para quem já é grafista, para quem já conhece alguns termos gráficos, percebe que aqui nesse momento existiu aqui então o nosso conhecido W, né? Então aqui a gente já sabe, para quem já conhece um pouco do mercado, já sabe que aqui existiu então esse W, tá? A gente tem aqui a linha que seria o nosso objetivo e praticamente ele deveria ou deve ter chego lá. Deixa eu só, já que eu estou comentando sobre, né? Então vamos aí fazer a análise dentro de quem já conhece. Deixa eu só fazer a linha aqui para a gente estar traçando. Deixa eu trazer lá para cá agora. Seria o que? A gente pode pegar o tamanho do W e depois tá colocando ele como objetivo depois da nossa suposta compra, tá ok? Para quem já é grafista e para quem já é trader, sabe que nós nunca iremos de fato ir até o ponto máximo, porque não existe, pelo menos eu não conheço, nenhum trader que pega do comecinho exato de um movimento e vai até o final dele. Se pega partes, por isso que também é chamado de especulador do mercado, tá ok? Aqui, um objetivo mais palpável seria, para quem já é grafista, vai entender o que eu estou falando, se pega esse topo aqui, mesmo você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, é bem simples, eu quero que você entenda da maneira mais simples possível. Esse topo aqui, ele existe antes, imagine que isso aqui não existia, tá ok? Imagina que isso aqui não existia, imagina que esse gráfico ele vem fazendo esse movimento, quando ele chega nesse topo aqui, ele não rompeu, ponto, tá ok? Se você olhar para aqui para trás, deixa eu tirar aqui, se você olhar para aqui para trás, você vê que nesse ponto aqui também existiu uma congestão pequena, mas houve um congestionamento de preço, onde o preço nem descia nem subia. Aqui ele ficou congelado, um exemplo mais prático, tá ok? Depois ele tomou formas e foi. Então é uma região considerável, concorda? Aqui também, e aqui nesse topo ele deveria, entre aspas, deveria, é só para você entender, então continuar esse movimento de alta, ele estava subindo aqui, chegou e não teve força, porque tem referência aqui atrás. O passado de um gráfico, ele corresponde ao que pode acontecer no futuro. Não é que você tem uma bola de cristal e você vai ser um adivinho, tá ok? Mas são técnicas que você usa para fazer as análises gráficas, tá ok? Percebido então esse ponto aqui, a gente volta, tá ok? E agora a gente pode entender que essa máxima ela pode então servir de referência para um objetivo. Então, entendendo que aqui é um W, o objetivo máximo seria nesse ponto, mas com certeza um grafista ele iria ter já colocado dinheiro no bolso nesse ponto aqui. Ele não teria colocado uma crença aí de achismo que vai até lá, entendeu? Então, é uma figura gráfica, para quem nunca viu um W, tá? Tá aqui desenhadinho como um W mesmo, e o W é uma figura na análise gráfica, na análise técnica, tá? Que tem essa vertente simples. Você vê um W,
você pega os pontos extremos, meça ele, e então você vai ter uma possível entrada, claro que depois de uma confirmação, tudo bem? E leva-se até o ponto máximo dessa leitura, porque pegamos então essa barra de medida. Porém, um grafista, ele encerraria aqui a sua operação e daria um belo gain para ele, tá? Uma bela lucratividade. Se o grafista está fazendo barra barra, mesmo assim, ele iria sair aqui com uma lucratividade, tá ok? Levando o seu stop gain aqui, excelente. Se aqui, por alguma razão, houvesse uma outra oportunidade para comprar que levaria então até esse ponto, entra novamente. O trader que não trabalha direto com ações, tá, do mercado financeiro e está trabalhando no mini índice, no índice cheio ou não, mini dólar, geralmente é mini dólar e mini índice, tá? O que acontece? Você é um especulador do mercado. Você vai então abocanhar partes. Você tem que entender que você vai sempre abocanhar partes do mercado. Você não tem que pegar movimentos inteiros. Você não tem que ter o ego ou a fome de querer colocar sempre no bolso movimentos inteiros. Você vai pegar sempre partes do movimento, tá? Partes do movimento. Especulador, partes do movimento. Especulador, partes do movimento, tá? Partes do movimento, tá ok? Aqui, um grafista, ele iria fazer o quê? Simplesmente, ele iria ver que nesse período aqui houve essa congestão, certo? Ó, vendo aqui um gatilho de venda, iria ter feito a sua venda, ok? Acredito eu que você que já é trader faria uma entrada de venda aqui nesse ponto e iria se contentar até aqui, tá ok? E novamente você iria morder um pedaço do mercado porque você é um especulador, tá ok? Aqui é a mesma coisa. Você percebe que nesse ponto, por alguma razão, o preço não passa, fica congestionado, congelado, pode-se dizer assim. Você encontra um gatilho para a sua entrada de venda, tá ok? E você faz então uma venda mordendo um pedaço do mercado. E assim você vai colocando sempre dinheiro no bolso, tá ok? Acredito que você entendeu esses pequenos exemplos, que não é uma aula específica, é para que você comece a entender que o mercado financeiro, baseado na análise técnica e gráfica, não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Mas claro, você tem que sempre colocar uma coisa em pauta, que é o mais importante, tá? De tudo, além da análise gráfica, você tem que ter algo que representa a sua sobrevivência e a sua lucratividade a longo prazo, que é o que? Você tem que ter uma gestão de risco bem elaborada, tá ok? Isso aqui é para você gerir o seu capital. Aquele ditado que os mais antigos falam: não coloque todos os ovos numa cesta só. Você tem que dividir o seu capital e assim você vai se tornar cada vez mais um trader consistente no mercado financeiro. Aqui a gente pode fazer exatamente isso. Esse aqui ficou muito grosso, espera aí. Eu vou colocar aqui para apagar esse. Vou colocar menor aqui. Novamente. Agora sim. A gente pode fazer isso aqui. Tá? E entender que o preço ficou dentro desse retângulo num bate e volta. Lembra do suporte aqui em cima e da resistência? Então, temos aqui uma resistência. Olha só. Em alguns pontos consideráveis. Bem simples, tá? Resistência porque é um piso, porque quando ele bate ele tende a não cair. E quando cai, rompeu, e é normal acontecer isso.
Mas você percebe que aqui nesse ponto está com dificuldade. Por mais que, ó, olha só aqui esse candle verde, né? Deixa eu apagar aqui, que a gente estava imaginando aquela compra, né? Aquele pedaço para colocar no bolso. Então aqui, os compradores, eles colocaram muita força, muita energia para compra, mas chegou nesse ponto, porque tem referência, o preço começou a cair. Ele começou a cair. Aqui os compradores colocam uma força exagerada para compra novamente. Mas aqui, percebe que tem essa linha, essa falha, que é chamada de sombra, tá ok? E nessa sombra é o que? É uma negação, tá? Coloca isso na tua cabeça, se você quiser anotar também. É uma negação. Está negando uma possível alta. Ah, mas então não vai subir? Pode ser que suba, mas a gente percebe que o candle era verde e era um candle expressivo. Olha só, é um candle expressivo, é um candle grande, tá? É uma barra forte aqui, como essa barra aqui verde. Ela vem forte e leva outra, mas aqui você percebe que não teve uma continuidade. O movimento de alta naquele período ali, ele não continuou. Olha só, ele praticamente está estacionado aqui. Lembra do teto que você vai bater, bater, bater e não vai conseguir passar? Claro que vai ter um momento que você consegue, né? Por exemplo, aqui era um teto, o teto foi rompido. Aqui era um teto, o teto foi rompido por esse candle verde aqui, por exemplo, tá? Aqui nesse caso, está com essa dificuldade. Agora vem, porque a gente está no gráfico aí de 5 minutos, tá? Existe um gráfico de menos período. Eu vou colocar aqui para que você veja. Tem um gráfico. Deixa eu tirar a ferramenta daqui. Tem um gráfico que é de 1 minuto, tá? Tem traders que operam com gráfico de 1 minuto. Muda o panorama, você vai perceber aqui. Já vai carregar. Só que aqui, como é da Investing e é um gráfico que não está ligado em tempo real, você percebe que tem falhas, né? Coloquei em 1 minuto para você perceber que tem traders que fazem operações em 1 minuto. Porém, na plataforma profissional, você consegue ver isso com mais nitidez, tá? Vou voltar aqui para os 5 minutos. E agora você percebe que, olha só que incrível que está aqui, para a gente já terminar esse vídeo. Está no final dele já, tá? Agora eu vou apagar tudo. E vou traçar ali naquele ponto aquela nossa linha. Olha só. Estava com dificuldade, ele vem, nega, volta, mas agora tem a sombra para baixo, tá? Aquele pavio, aquela negação está para baixo. E aqui é uma incerteza. O que é que realmente pode acontecer daqui para frente? Porque nesse pequeno retângulo, tá? Nesse espaço acontece então aí uma guerra, né? De compradores e vendedores. Ultrapassando aqui, tá? Agora ele coloca uma força maior. Lembrando que a gente tem esse ponto aqui também, tá? Que ele deve ter mais força para chegar até aqui e romper. Depois, no outro vídeo, eu vou passar para você quais são os gatilhos que podem ajudar a você a entender por que rompe, por que rompeu. E quando rompe, quando é a melhor hora para eu estar comprando. E por que comprar? Comprar é quando você acredita que vai ter a alta. Ou por que vender? Porque você vai estar acreditando que o preço então vai cair. Aqui está trabalhando, tá? Se você está vendo esse vídeo agora, não sei em que dia que é, tá ok? Mas faz o seguinte, depois você anota num papel, tá? Esse número aqui, e veja depois o que aconteceu. Assim você vai conseguir continuar fazendo a sua análise. Ó, uma barra de força. Aqui ela veio com muita força. Depois os vendedores colocaram uma pressão para cair.
mas agora os compradores novamente colocam uma força compradora, tá? Querendo atingir outros níveis, né? Porque você percebe que aqui tem um nível, aqui temos outro nível, temos esse nível também a ser rompido, tá? Temos o nível anterior lá atrás também a ser rompido. E será que vai? A gente não tem uma bola de cristal. O que a gente tem que fazer sempre são as análises para que a gente então possa aí tá fazendo o quê? Mordendo pedaços do mercado, porque nós somos especuladores, tá ok? A gente pega alguns movimentos, a pessoa que faz day trade, tá? O day trade, ele pega alguns movimentos para colocar dinheiro no bolso, tá ok? Não movimentos inteiros, porque aí sim teria que ter uma bola de cristal, tá ok? Ficamos aqui então com esse vídeo. Dúvidas? Coloquem perguntas aí na descrição. Coloquem também aí dicas de vídeos de alguns tipos de análise que você quer, que vocês queiram, que você queira. Uma análise mais aprofundada, mais técnica, mais enfatizada em algo, ou como aqui agora, mais simples, mais tranquilo para que você possa entender, para que não fique na tua mente aí martelando que há uma dificuldade tremenda. E nos próximos vídeos, como eu já falei, nós vamos então estar operando em plataformas profissionais para que você veja como é uma plataforma profissional, como é que um trader ele compra e vende, tá ok? Mas sempre atentando que aqui na Investing.com você pode então colocar ações de fora do Brasil, tá ok? Para você começar a entender cada vez mais o que são esses rabiscos, né? O que é esse tal de candle? Candle, traduzindo, são velas, né? Mas você pode chamar de barra, enfim, cada um dá o nome que quiser. O mais importante é você entender o significado e o porquê que o preço sobe e desce e onde são os pontos onde você pode comprar e colocar dinheiro no bolso, ou onde você pode vender e colocar dinheiro no bolso. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.